sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. E disse ela: os filisteus vêm sobre Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dante me livraste, porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram o olho e fizeram descer a Gaza, amarraram-ne com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. O cabelo de sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício ao deus Dagom. Alegrarem e dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou à mão seu inimigo Sansão, que destruía nossa terra e que multiplicava nossos mortos. Alegrando-se o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia quando os faziam estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixe-me para que apalpe as colunas e que se sustem a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão chamou o Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: mora eu, os filisteus. Indicou-lhe com força a sua casa, caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que o matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá a Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Mica, o ídolo, a sua casa. Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te forem tirados, e cuja causa deverás deitavas maldições, e também me falaste: eis que esse dinheiro está comigo, e eu tomei. Então lhe disse a mãe: bendito o Senhor seja meu filho. Assim restituiu 1.100 ciclos de prata à sua mãe, e disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura de fundição, por sorte que agora eu devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, e tomou 200 ciclos de prata e deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura de fundição, e a imagem
esta esteve em casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, e os ídolos do lar consagrou um de seus filhos para que lhes fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. O levita em casa de Mica. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demora ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse, seguindo pois seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vem? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, vou ficar onde melhor me parecer. Então disse Mica: fica comigo, se for por aí de sacerdote cada ano, te darei 10 ciclos de prata, vestuário e o sustento. O levita entrou, consentiu em falar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica no moço levita, ele passou a ser sacerdote e ficou na casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. O Danitas busca herança maior. Naqueles dias havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas buscavam para si herança que habitar, porquanto até que dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre toda sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espirrar e explorar a terra. Eles disseram: ide explorar a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali penoitaram. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço do levita, chegaram para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: assim me fez Mica, pois me assalariou e lhe sirvo de sacerdote. Então me disseram: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sob visitas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia, por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios, e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhe perguntaram: que vós nos dizeis? Eles disseram: dispõe-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, eis que é muito boa. Estais aí parados, não vos demoreis em sair, para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, acharei um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos entregou nas mãos. E é um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Escol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Quirá-Jeraim, em Judá, pelo que chamaram esse lugar Maanedã. Até o dia de hoje está por detrás de Quirate-Jearim.
Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Roubada a imagem de Mica e conquista a cidade de Laís. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabei vós que naquela casa há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, uma imagem, escultura, uma de fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram lá e chegaram à casa do moço levita e à casa de Mica e o saudaram. Os 600 homens eram dos filhos de Dan. Armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram a apanhar a imagem e a escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomado a imagem de escultura, a estola sacerdotal dos ídolos do lar e da imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: Que estáis fazendo? Eles lhe disseram: Cala-te e põe a mão à boca. E